Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas, antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione também o sino das notificações e compartilhe. Toda semana, nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 2, que traz o título A Necessidade de Santificação, e que tem o texto base em Isaías, nos capítulos 1 até o capítulo 6, o qual estaremos lendo apenas os versículos de 16 até o versículo 24 do capítulo 5, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização de sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o reconheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de alertar acerca do juízo da vida daqueles que optam por viver perversamente e ressaltar também a necessidade de santificação, independentemente do tempo e da época em que se vive. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço neste momento para o Milton Torquato. Ele é da Primeira Igreja Batista no Parque Santa Eugênia, em Guapimirim. Meus cumprimentos agora vai para a Rosemary Batista. Ela é da Primeira Igreja Batista em Araruama. Meu abraço aí vai para o pastor Assis Borges Xavier, daquela querida e amada igreja. Neste momento, eu quero aqui cumprimentar o Gessé Manhães de Freitas, a esposa dele, a Laédia. Também aqui vai o meu abraço para o pastor Fábio Júnior e a sua esposa, a Amanda Caldeira, que são aí membros da mesma igreja do Gessé. O abraço agora vai para o Irineu Ormindo, da Primeira Igreja Batista de Vassouras. Deixo aqui o meu abraço para o pastor Ítalo. Eu quero cumprimentar neste momento o Alex Medeiros,
ele que também sempre está aqui nos acompanhando pelo nosso canal. Quando você mandar o seu recado, você não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também de se inscrever no nosso canal e verificar se ainda está inscrito. Às vezes o YouTube ele retira alguns inscritos e é importante você verificar se ainda continua. Bem, irmãos, com relação à lição, como visto, na primeira lição, no capítulo 1 e 2 que estudamos, do livro, ele apresenta Isaías, o profeta. O bloco maior, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, dará uma visão mais ampla acerca da condição do povo de Judá, revelando, inclusive, a hipocrisia em que viviam, envolvendo-se em rituais religiosos sem a verdadeira devoção. O tema que está presente nesses capítulos é o da santificação. Inicialmente, temos que ver aí o orgulho do homem que será abatido, no capítulo 2, e o dia do Senhor, nos capítulos 3 e 4. O capítulo 5 vai narrar a parábola da vinha má e revela através de ais manifestações da ira do Senhor. O chamado do profeta acontece no capítulo 6, que tem como assunto central a santidade de Deus, bem como o reconhecimento da pecaminosidade pessoal do profeta. Esse encontro transformará o homem de Deus em um mensageiro, inclusive corajoso, para proclamar a mensagem divina. No texto, faz um convite aí à conversão e um clamor do arrependimento para todo aquele povo e também que serve para o arrependimento de todos aqueles que têm um encontro com Deus neste momento. E nós estaremos falando sobre isso a partir de agora. E dessa maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Naquele dia o Senhor será exaltado. Naquele dia o Senhor será exaltado. E este tópico está em Isaías, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22. E neste tópico nós veremos, irmãos, que a altivez daquele povo, no tempo de Isaías, foi resultado da prosperidade advinda do Senhor. Com este tópico, iremos aí compreender o que significa o dia do Senhor para o povo de Israel. E com isso também saber o que significa o dia do Senhor para a igreja hoje. A expressão naquele dia ela é repetida em Isaías 2:11, em Isaías 3:7 e também no versículo 18 e no capítulo 4 do 1 e o 2. O dia do Senhor aí para a igreja expressa o dia da gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, quando os salvos se reunirão para sempre com o seu amado. Mas para os ímpios representa o dia do juízo e da angústia. Então, dessa forma, a ideia geral que Isaías mostra para nós é a de que o reino do Senhor será estabelecido numa época no porvir, no cimo dos montes, e de que o povo de Deus terá a missão de servir como um condutor das nações ao Senhor, como destaca no capítulo 2, no versículo 2. Assim, Israel é retratado como um povo sui generis, que receberá muitas nações, registra o versículo 4, ensinando essas nações a andarem por suas veredas, conforme registra o verso 3. Sendo todos os povos convidados a estarem sob a luz do Senhor, de acordo com o versículo 5. As palavras de Isaías eram para aquela nação, naquela época, mas com reflexo para a igreja do Senhor nos dias de hoje. A igreja é o novo Israel de Deus, e é o motivo dela estar no mundo, é o mesmo pelo qual Deus ergueu aquela nação no passado. Em síntese, o que Isaías queria dizer era que o futuro do reino do Senhor inclui 3 elementos, a saber, o povo de Deus, o templo de Deus e a paz de Deus. O povo de Deus iria abranger povos de todas as nações.
Eles viriam de toda parte para Jerusalém, o lugar do templo e o centro do propósito de Deus. A instrução que o povo receberia da palavra de Deus resultaria em paz eterna em todo o lugar. A história daquele povo é marcada por uma sucessão de manifestações rebeldes, desde o começo até aqueles dias em que a religião estava maculada. Parece-nos difícil até entender que o povo escolhido, guiado, sustentado, amparado, conhecendo os atos redentores do Senhor, recebendo sua lei, sendo instruído nos preceitos do Senhor, chegasse a um tal estágio espiritual, como o descrito pelo profeta Isaías. Ele vai apresentar uma séria exortação contra o orgulho, o sincretismo religioso daquela nação. Ele reconhece, primeiramente, a sentença de Deus contra Judá, registrado no capítulo 2, do verso 6, a parte A desse versículo. Ele também vai enumerar as acusações, conforme destaca no próprio capítulo 2, no versículo 6, a parte B, até o versículo 8, que anuncia novamente a sentença de acordo com o capítulo 2, no verso 9. Por fim, ele faz uma ligação com uma elaborada descrição do dia do Senhor, narrada no capítulo 2, do verso 10 até o verso 22. Mas o que tem a ver isso com a igreja hoje? No que se refere à igreja, em virtude dos acontecimentos que sobrevirão ao mundo, é bom explicar aqui que o quanto é importante que nós estejamos preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E assim, é bom que fique claro o que a Bíblia ensina a respeito do dia do Senhor. Por isso, devemos obedecer a Cristo por amor e não por medo ou por querer receber alguma coisa em troca. Dessa forma, ressaltamos que a misericórdia, o amor e o cuidado de Deus estará presente naquele dia para com aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isaías também vai falar da altivez do homem no capítulo 2, no verso 11. Sua arrogância, no mesmo capítulo, no verso 17. E sobre a idolatria do povo, no versículo 18. Quando manifesta aí que o povo deveria voltar correndo aí com a adoração ao Senhor. Isso tudo que estava acontecendo era como se construísse bloqueios para as verdades do Senhor, impedindo o homem de chegar ao pleno conhecimento de Deus, como destaca a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Isaías, ele é categórico ao afirmar que somente o Senhor será exaltado naquele dia. E assim, ele deixa claro no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 17. O conselho de Isaías, no capítulo 2, do versículo 22, não pode ser preterido, ou seja, não pode ser descartado, jogado fora, esquecido, negligenciado. Se o homem afastasse, cujo fôlego está em suas narinas, assim ele fala. Por que se afastar desse tipo de gente? Para não comungar com aquilo que Deus condena. Assim esclarece ele no capítulo 2, do versículo 6. Também não se tornar avarento, como diz aí no capítulo 2, versículo 7, e para não criar ídolos no coração, como diz o versículo 8. Afinal, somente Javé deve ser exaltado. Assim, ele finaliza essa informação tão importante também para a igreja hoje. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Julgamentos e Exortações. Julgamentos e Exortações. Esse tópico, ele se refere a Isaías no capítulo 3 e até o capítulo 5. Neste tópico, o autor
ele vai ressaltar a injustiça e a opressão relatadas por Isaías. Vai também mostrar os males da arrogância e como se prevenir dela. E, por fim, ele vai descrever a misericórdia e a justiça de Deus em Cristo Jesus. Assim a gente vai interpretar para o futuro. Aqui fica demonstrado que o verdadeiro profeta de Deus, ele percebe quando há injustiça entre os homens e quando essa injustiça ela atrai o juízo de Deus. Ele discerne tudo e conhece os grandes dilemas do seu povo e também do seu tempo. Depois de ter convocado o povo ao arrependimento, no capítulo 2, o profeta ele pronunciou o julgamento do Senhor sobre os líderes da nação e assim registra este fato no capítulo 3, que vai do versículo 1 até o versículo 15. Neste momento, notaremos os fatos a respeito da justiça divina. Veremos que devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para despertar o desejo de agir em prol da justiça nas várias esferas da sociedade. O mundo em geral, ele é cercado de belos ideais. Isso pode ser aproveitado de forma positiva em prol do reino de Deus. Devemos fazer aqui um parâmetro do valor da justiça, tanto na igreja quanto na sociedade. E com isso, mostrar que a justiça de Deus pode ser revelada por meio de ações concretas, de cuidado, equidade e expressões de amor. Isso para com aqueles que sofrem, para os oprimidos e também injustiçados. No caso de Isaías, aqueles que haviam se beneficiado de práticas desonestas seriam cortados. Como diz em seguida, Isaías declarou o julgamento de Deus contra as mulheres de Judá que se exibiam cheias de orgulho com adornos elaborados. Destaca aí o autor do livro no capítulo 3, do versículo 16 até o capítulo 4, no versículo 1. Deus ele promete tirar delas a dignidade na qual elas tão firmemente confiavam. A palavra juízo ela é amplamente usada em vários livros do Antigo Testamento. E o profeta Isaías ele utiliza aqui 40 vezes em seu livro. Os governantes, os ricos, os sacerdotes e os profetas estavam coniventes com o erro, sentindo-se seguros dentro das fortalezas e usavam todo o seu poder para oprimir os pobres. Tornaram-se arrogantes e, por isso, eles perderam o bom senso daquilo que seria o certo e também o errado. Isso faz o profeta prever a ruína do povo, fazendo com que o capítulo 3 do seu livro se tornasse uma das mais sombrias profecias. Ele quer com isso chamar o povo de Deus à prática da humildade. Deve-se seguir o exemplo de Cristo, que se esvaziou a si mesmo, encarnando-se como homem para servir aos propósitos do seu Pai, conforme destaca aí o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. As palavras de Isaías prenunciaram aí também o discurso de Paulo, quando ele lembrou às mulheres de que retidão e boas obras eram muito mais importantes que os adornos externos, a orientar o jovem pastor na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9 e versículo 10. Mas o profeta, ele destaca também que futuramente, por intermédio do renovo do Senhor, o reino de Deus seria estabelecido conforme destaca aí o capítulo 4, dos versículos 2 até o versículo 6. Ele fala da parábola da vinha má, registrada no capítulo 5, do 1 ao 7, e retrata o povo de Deus como sendo de coração endurecido, que retribui os espinhos aos cuidados e amor oriundos do alto. Ela termina com a constatação
do fruto mal produzido pelo povo, nada se diz de castigo. Significa que provavelmente há uma trégua e que a conversão ainda era possível. Esta longa sessão encerra com os 6 ais contra a nação, destacados aí no capítulo 5, do versículo 8 até o 30, num discurso tipicamente de julgamento. Isaías ele condena os opressores que de maneira egoísta aumentavam as suas propriedades às custas de outros. Nos versículos 8 até o 10, ele condena os bêbados que viviam apenas para fartar-se de bebidas fortes e festejar, do versículo 11 até o 17. Ele também repreende aqueles que testaram a Deus, nos versos 18 e 19, reprovando-os de moral distorcidas, que chamavam de bem o mal e mal de bem, segundo o versículo 20. Isaías ele condena os que exaltavam a si mesmo, no versículo 21, e demoesta os oportunistas que tiravam os direitos dos indefesos, no verso 22 e 23. Deus cuida de seus filhos e tem grande esperança de que estes frutifiquem abundantemente. Portanto, a falta de frutos adequados traz aí também resultados desagradáveis. A condição de todo Israel era singular. Os líderes da nação, as mulheres, o povo, não se importavam com o seu comportamento. Mesmo o anúncio do renovo e as manifestações misericordiosas do Senhor não foram suficientes para que houvesse aí arrependimento e santificação. Dessa forma, irmãos, aqui podemos compreender o cuidado de Deus para com a sua vinha, que era Israel. Mas também com isso, entender o cuidado e a esperança de Deus para com seu povo, e assim aprender com as consequências da desobediência de Israel e, como igreja, fazer diferente, obedecendo sempre ao Senhor. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Chamado de Isaías e a Santidade do Senhor. O chamado de Isaías e a santidade do Senhor, que vai do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. Neste tópico, nós veremos que o profeta ele tem a visão extraordinária da glória de Deus e deixa de lado a sua autossuficiência e experimenta aí o perdão amoroso do Pai. Dessa forma, nós podemos, com o estudo deste tópico, descrever os detalhes da visão do profeta Isaías. Também poderemos entender como e por que Isaías precisou ser purificado. E por fim, nós podemos também compreender como se deu a chamada e qual foi a resposta de Isaías. No ano 739 a.C., foi o ano da morte do rei Uzias. O profeta recebeu uma visão poderosa de Deus e duas coisas nós podemos ver que são evidenciadas nessa experiência. A primeira é a majestade plena de Deus e a segunda, a pecaminosidade do homem. O toque do serafim sobre a boca de Isaías representou a purificação que Deus estava lhe concedendo de todo o seu pecado. Deus, ele não quer e não vai usar instrumentos para o seu serviço que não estejam limpos. Estando puro, ele respondeu prontamente no verso 8: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa manifestação marca o momento decisivo da aceitação do chamado profético. Esse episódio na vida de Isaías é muito importante também para nós individualmente. A experiência que Isaías ele teve com Deus enfatiza para nós a necessidade de termos uma experiência profunda com o Espírito Santo em nossa vida diária. Tal experiência é vital e de vital importância
para o crente. Devemos buscar sempre essa comunhão com o Pai, bem como a capacitação que o Espírito Santo ele concede para que possamos realizar a obra de Deus, conforme descrito em Atos 1, no versículo 8. A passagem, ela enfatiza a importância da purificação e da disposição em servir, convidando-nos a refletir sobre nossa própria resposta ao chamado divino para a obra que Deus tem para que nós possamos realizar. A santidade de Deus é proclamada de forma tríplice, no verso 3. Sinaliza sua transcendência absoluta para a distância entre Ele e nós, mortais. Isso ocorre, por um lado, por sua alteridade, que reflete aí o fato de o Senhor ser diferente em relação a nós. Por outro lado, a santidade de Deus, dessa forma, se torna uma expressão da perfeição do seu ser, a qual transcende também todas as criaturas. Importante observar que essa tríplice declaração ela é registrada na expressão santo, santo, santo. E é repetida também em Apocalipse 4:8, e que nenhum outro atributo do Senhor ele é declarado dessa forma. A mensagem inicial que Deus transmitiu por intermédio de Isaías proclamava a falta de compreensão do povo quanto a isso. Eles iriam persistir em seu pecado, sem ser capazes de ver, de ouvir ou entender o propósito do Senhor para suas vidas. A repetição da ideia de que eles ouvirão, mas não entenderão. E assim ressalta a tragédia da incredulidade manifesta também em toda a humanidade. A angústia do profeta, ela é retratada no verso 11, quando diz: até quando, Senhor? O povo obstinado sofrerá grande desolação, mas também há uma promessa de remanescente. A semente do carvalho, que está lá no versículo 17, no versículo 13, indica que, apesar da devastação, sempre haverá um grupo fiel que permanecerá e que será capaz de brotar novamente. A chamada do profeta Isaías é uma das passagens bíblicas mais celebradas de seu livro. Certamente, todos já ouviram alguma pregação, algum estudo a respeito dessa chamada, nas quais até mesmo de variadas formas de interpretação. O atrativo do texto se dá pela manifestação da glória de Deus de uma maneira extraordinária, viva e transformadora para o profeta. Diante da experiência que ele tem com Deus, tudo se transforma em sua vida. Ele não somente vê, ele sente, ouve, age dentro da visão, mas também tem uma nova perspectiva de vida a partir daquela visão. Seus valores, suas vontades, seus desejos e consagração a Deus. Isso tudo muda. Agora, ele está totalmente entregue à vontade de Deus, com corpo e alma, à vontade do Pai, independentemente dos resultados que serão alcançados. O mais interessante é que os resultados de seu ministério para com Israel são paradoxais em relação à grandeza da revelação que ele tem. Seu ministério não terá resultados práticos entre o povo, mas as suas palavras e a sua vida foram purificadas pela experiência gloriosa que teve com o Senhor. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta segunda lição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Os capítulos do 1 até o 6, aliás, do 2 ao 6 do livro de Isaías, eles convergem para uma mesma direção, condenando o agir filaucioso, ou seja, presunçoso, arrogante e convencido do homem. Também ele condena o jeito pernóstico, ou seja,
pedante e pretensioso daquele que assim se apresenta. A indiferença para com o dia do Senhor, atrelada à falaciosa ideia de que tudo ficará por isso mesmo, tem induzido as pessoas a um distanciamento contundente da presença de Deus. É imperativa a compreensão de que a intensidade do processo é, proporcional ao valor do seu propósito. Coisas de valor inestimável pressupõem esforço e dedicação consistente. Infere-se